Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando Espiritualidade. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos pedindo autorização para conversar com nossos irmãos a respeito de temas que nós, discutindo, consideramos importantes para a evolução do nosso saber, do nosso conhecimento. Nesse programa de hoje nós estamos tratando desse homem extraordinário que foi Flávio Joséfo e que viveu no primeiro século da era cristã. Por que estamos tratando deste historiador? Porque é um dos poucos ou o único registro de alguém que viveu a época em que Jesus, o Mestre, esteve entre nós. Professor, que obras Flávio Joséfo deixou para que os nossos irmãos podem buscar também ampliar um pouco mais o tema que está sendo abordado pelo Dr. Marcos e pelo senhor? É importante que a gente diga que Flávio Joséfo nasce 4 anos depois da morte de Jesus. Então, o nascimento dele está delimitado entre 37 ou 38, né, depois de Cristo, ou seja, 4 anos mais ou menos após a morte de Jesus. E ele acompanha, portanto, a sua existência em loco, e esse é o dado relevante, é que ele é um participante que está relatando o que está vendo. É diferente daquele que escreve sobre uma época em que não viveu, que não conheceu. Não, Flávio Joséfo está detalhando isso. Muito bem. Ele escreve a revolta dos judeus contra os romanos, escreve sobre isso, num livro intitulado A Guerra dos Judeus. É a revolta romana, aliás, a revolta judaica contra os romanos, entre 66 e 70. Neste período, os judeus se revoltam contra a dominação romana e eles tentam, através de vários grupos, principalmente zelotes, né, e atacam
posições romanas, atacam determinados locais, né? E tomam esses locais. E os romanos, naturalmente, contrapõem. Então ele descreve exatamente essa luta, né? Nesta obra, A Guerra dos Judeus, neste livro. Tá? São as obras mais importantes de Flávio Josefo. E ela vem a lume em 75, o ano de 75, ele publica essa obra. Tá? A outra obra, que ele publica mais ou menos 10 anos depois, é Antiguidades Judaicas. Tá? Em 94, mais ou menos, um pouco mais de 10 anos. Ele faz nessa Antiguidades Judaicas a história do mundo sob uma perspectiva judaica. Desde a criação até o momento em que ele está vivendo. Ele enquanto judeu. É importante que a gente diga que ele também vai ser um dos, entre aspas, que combatem os romanos, comandando um grupo de militares. E Flávio Josefo, naturalmente eles perdem isso, né? Como líder desse exército muito reduzido, ele acaba perdendo o combate e é descoberto com 40 soldados dentro de uma cisterna. Eles são descobertos e são naturalmente condenados à morte. Então Flávio Josefo propõe, ele como líder daquele grupo de homens, propõe que aqueles homens possam se suicidar de 3 em 3, fazendo um sorteio, é a chamada roleta romana, tá? Para alguns historiadores. Muito bem. Nesta situação, fica ele e um soldado, que são os últimos. E aí ele convence o soldado a se entregar. Então ele é feito prisioneiro. Tá? Feito prisioneiro, Flávio Josefo, portanto, passa a ser prisioneiro do imperador Vespasiano, primeiro imperador do período flaviano, que vai de 69 a 96, este grupo de imperadores, que é Vespasiano, Tito, que era filho de Vespasiano, e Domiciano, que era filho também de Vespasiano. Então, Vespasiano e seus 2 filhos. Tá? Todos eles passam a ser imperadores. As tropas que combatem os judeus revoltosos, essas tropas, elas são comandadas pelo general Tito. Tá? Bom, Flávio Josefo, de certa forma, antecipa isso e diz, olha, Tito, você será imperador. Né? Vespasiano, você será imperador. Dito isso, o que acontece? Cai nas graças do imperador e aí é levado para Roma, com todas as benesses e vantagens que ele pode adquirir. O que vai acontecer, concluindo? Ele toma um nome, Josefo, né? Yosef ben Matityahu, toma o nome romano. Tito Flávius Josefo. Isso. Nós vamos interromper um pouquinho agora o nosso trabalho e retornamos em seguida para concluir esta olhada para a história de 2000 anos atrás. Até já. Hava
Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa de todos os domingos, quando abordamos assuntos, temas que dizem respeito à nossa existência como cristãos, como espíritas, discutindo sempre esses assuntos com a objetividade de aprendermos e de evoluirmos. Nesse programa de hoje nós estamos tratando desse homem extraordinário que foi Flávio Joséfo, e que viveu no primeiro século da era cristã. Por que estamos tratando deste historiador? Porque é um dos poucos, ou o único registro de alguém que viveu a época em que Jesus, o Mestre, esteve entre nós. Professor. Bom, então, continuando na citação das principais obras de Flávio Joséfo, retomando, nós falamos da Guerra dos Judeus, que vai falar exatamente da guerra, desta revolta dos judeus contra a dominação romana, né? E que resulta com a destruição de Jerusalém, que é a segunda destruição do templo e a destruição da cidade, né? Derruba as muralhas, derruba o templo, enfim. A outra obra que ele escreve, Antiguidades Judaicas, é aquela narrativa que ele faz das suas origens até chegar ao momento dele, momento atual dele. Depois ele faz uma obra em que ele refuta os ataques desferidos pelo mundo romano contra os judeus. E essa chama-se Antiguidade dos Judeus, contra Apion. Tá? E por fim nós temos, inclusive, ainda uma autobiografia, chamada Autobiografia de Flávio Joséfo. E é muito interessante, ela vai apresentar assim, algumas hesitações, algumas incoerências no texto, mas ela é muito importante porque realmente ele, além de ser aquele grande intelectual, né, ou seja, é um dado histórico extremamente rico, ele é o pensador, ele é um indivíduo que apresenta as suas próprias experiências pessoais. E daí a riqueza do trabalho de Flávio Joséfo. É importante que a gente diga que Flávio Joséfo era oriundo de família nobre, de sacerdotes, de reis, né? Ele vinha dessas famílias, ele era um descendente dessas famílias nobres, né? E ele, depois de um determinado momento, um período na sua história de vida, ele vai se aprofundar nos principais grupos, principais segmentos, ou digamos assim, tribos de Israel. Ele vai estudar os fariseus, os saduceus, os essênios e os... alguma coisa talvez dos zelotes assim. Mas principalmente fariseus, saduceus e essênios. Os zelotes ele lutava contra, ele tinha uma outra opinião com relação àquele movimento. Né? Eles achavam que ele era, na realidade, um oposicionista ao movimento. E não era assim. De fato, não era assim.
Mas esse trabalho dele, ele promove uma espécie de iniciação, ele permanece durante algum tempo fazendo um jejum no deserto, se lavando com água fria, né, fazendo as suas abluções, enfim. Isso é um trabalho extremamente importante que vai redundar na percepção, digamos assim, espiritual deste Flávio Josefo e da importância do trabalho que ele nos lega. Doutor. As duas obras de Flávio Josefo que são mais ressaltadas é a Guerra dos Judeus e as Antiguidades Judaicas. Né? E é justamente nesse Antiguidades Judaicas que são trazidos os textos, os trechos onde ele se refere a Jesus Cristo. E na Renascença, como eu havia dito antes, no século XIX, ele não só pelo fato de se referir a Jesus e fazer referência a acontecimentos que os evangelistas fizeram na Bíblia, atestando, né, então, como verdadeiros, já que ele não teria nenhum interesse em ressaltar a existência de Jesus. Ele é um homem que traz Jesus dos seus escritos porque Jesus fez parte daquele contexto, né? Então, ele é atraída essa atenção dos cristãos na Renascença para a obra de Josefo, porque ele traz também, e aí já num conjunto de afeição de ideias, ele traz Moisés como anterior aos filósofos gregos. Ele ressalta muito a figura de Moisés. E isso interessava aos cristãos. E por isso, esse também foi um dos motivos que fez com que os cristãos fossem chamados à leitura desses textos, né, desses livros. Com relação ao que Flávio Josefo trouxe, né, sobre Jesus, é interessante nós ressaltarmos e depois pedir para o nosso diretor técnico aí colocar as passagens, né, as duas pequenas passagens do livro. Flávio Josefo diz que Jesus foi considerado um homem sábio, que tinha bom comportamento e virtudes, que tinha um irmão chamado Tiago, que ele teve muitos seguidores de diferentes nacionalidades, que ele foi crucificado por Pilatos, que houve um julgamento, que nem por isso os seus discípulos o abandonaram, e que houve relatos de que 3 dias após o seu sepultamento ele teria aparecido vivo. Isso Flávio Josefo coloca nessa sua obra Antiguidades Judaicas. E que é de extrema importância em um contexto histórico, porque era um homem que não tinha interesse, né, justamente por isso, porque ele era um homem que não tinha interesse algum que fosse ressaltada a figura de Jesus. Mesmo assim, como Jesus chamou a atenção naquela época, dentro daquele mesmo tempo em que ele viveu, ele trouxe esses acontecimentos na obra dele. Né? Professor. Aos 13 anos ele inicia esse aprendizado sobre essas seitas, né? E esse relato ele mesmo coloca. Esses dados estão contidos no capítulo 18 e capítulo 20 do livro Antiguidades Judaicas, né? É importante que a gente leia, porque assusta realmente pessoas dando opinião sobre religião, pessoas fazendo proselitismo e não tendo nenhuma fonte fidedigna, não tendo conhecimento e ainda manipulando outras mentes. E aí a gente, claro, aí cairíamos na questão ideológica, mas sobretudo na questão da influência espiritual, do interesse desses perseguidores, porque as trevas tentam de todas as maneiras inviabilizar a luz, e a gente sabe disso. O indivíduo que está numa situação em que ele falhou, ele não quer que os outros se deem bem normalmente, e ele procura, de uma forma ou de outra, algumas vezes, inviabilizar o progresso, o sucesso dos outros. A gente sabe que na dimensão espiritual isso é muito visível.
também, porque é na dimensão física. Né? Mas existem opositores interessados em inviabilizar Jesus, inviabilizar a sua mensagem de amor, de carinho, de afeto, porque desejam realmente que a humanidade se perca. Nós não temos dúvida nenhuma quanto a isso. Nós não temos dúvida. E a gente costuma dizer, e me perdoem, mas é uma realidade, nós que convivemos e conversamos com os espíritos com uma frequência bastante significativa, uma frequência semanal, a gente percebe isto claramente. Há todo um trabalho por parte de espíritos interessados em inviabilizar a libertação da criatura. Porque o que Jesus nos traz? O caminho do amor, o caminho do progresso espiritual, o caminho do perdão. Valores que hoje acabam sendo combatidos na nossa sociedade. Então a gente precisa efetivamente resgatá-los. E resgatá-los passa exatamente pela figura de Jesus. Por resgatar a figura de Jesus. Quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus. Então, a estratégia ela é muito simples. Vamos dizer que Jesus nunca existiu. E as pessoas com preguiça intelectual não vão procurar, não vão investigar, vão achar mais fácil acreditar no fulano, no Beltrano, porque o ciclano fala sempre, então ele deve falar a verdade, ele deve estar com a razão. Nem sempre as pessoas estão com a razão. Então nós precisamos buscar as fontes, e é isso que nós estamos hoje fazendo. Apresentando, de certa forma, Flávio Josefo, um intelectual, um homem que, sem interesses pessoais, faz relatos fidedignos deste primeiro século, que nasce 4 anos depois da morte de Jesus. E relatando a repercussão do trabalho de Jesus, inclusive corroborando a existência de Jesus. Então, a importância disto, o alcance disso é muito grande. Claro que existem outras informações, né? Existem outros dados também, mas Flávio Josefo é o mais importante depois da Bíblia, né? Que é a maior fonte de informação sobre o povo judeu. Mas depois da Bíblia, Flávio Josefo nos traz dados muito importantes, com base na sua experiência, na sua vivência. Professor, doutor, nós já estamos no final do nosso tempo. Vamos encerrar o nosso programa hoje voltado para essa visão da história, visão do passado, e que dá sustentação à nossa certeza de que estamos trilhando o caminho que Jesus nos disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade nós só a conhecemos através do estudo, da pesquisa, do comprometimento. Para o seu bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pela atenção. E, por favor, intelectualmente sejam curiosos. Doutor, para o seu bom dia. Em tempos em que ainda existem pessoas que divulgam notícias de que a Terra é plana, de que o mundo vai acabar, e dão uma data precisa ainda, não seria surpresa que alguém dissesse que Jesus não existiu, né? Então, como diz o professor, sejam curiosos, sejam críticos a toda e qualquer informação que vocês recebam e busquem se aprofundar e descobrir a verdade. Isso aí. Um bom dia. Tenhamos todos um excelente domingo, uma ótima semana, e no próximo domingo, para o nosso prazer, a nossa alegria, estaremos com os senhores e a senhora novamente. Bom dia. Hava neranena, hava
Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade.